Olá! Em uma de suas aventuras, Forrest Gump acaba discursando em um comício contra a Guerra do Vietnã, em Washington. Porém, quando ele começa a falar, o microfone é desligado e a gente não ouve o restante do seu pronunciamento. Mas Tom Hanks acabou revelando quais eram as suas palavras. Às vezes, quando as pessoas vão para o Vietnã, elas voltam para a casa de suas mães sem as pernas. Às vezes, nem voltam para casa. Isso é uma coisa ruim. É tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Quer saber mais sobre esse grande filme noventista? Fique ligado que depois da vinheta vem a crítica. Nos Estados Unidos dos anos 50, na zona rural do Alabama, uma mãe solteira luta para criar seu filho, Forrest, que é um pouco diferente das outras crianças, tendo um QI abaixo da média. Forrest é então encorajado por sua mãe a sempre levantar a cabeça e se defender das dificuldades da vida, inclusive se defender dos valentões da escola. Ele acaba descobrindo que tem um dom ao qual ninguém poderia esperar. Mesmo com uma deficiência nas costas, que o obriga a colocar aparelhos nas pernas, Forrest tem uma habilidade impressionante para a corrida, o que lhe ajuda a fugir de brigas e, em outro momento, acaba lhe valendo uma vaga num time de futebol americano em uma faculdade do Alabama. E é exatamente depois dessa conquista que a vida de Forrest começa a mudar completamente. Já nos primeiros minutos, o diretor Robert Zemeckis deixa claro sobre o que será o seu filme. Acompanhamos uma pena voando, girando pelo ar, seguindo seu caminho com a força e a mercê do vento, uma alegoria perfeita sobre a própria história do personagem título do filme, e começa, pouco depois, a contar suas histórias de vida para quem tiver a sorte de sentar ao seu lado num banco de ônibus. A produtora Wendy Finerman demorou 9 anos para começar a produzir Forrest Gump, baseado no livro de Winston Groom. Ela encontrou muita resistência dos estúdios, que estavam receosos de tocar o projeto por conta de algumas semelhanças com o filme Rain Man, lançado poucos anos antes. Após a desistência da Warner em produzir o filme, a Paramount deu sinal verde para que a produtora pudesse seguir com o projeto. Nessa altura, Tom Hanks, que já conhecia o livro, disse que topava participar se o roteiro fosse interessante. Então, o roteirista Eric Roth entra na jogada, lapidando o roteiro por mais de um ano. Por fim, o diretor Zemeckis também topa entrar no projeto por achar que o roteiro fugia dos padrões de Hollywood e que daria um grande filme. Forrest Gump está longe de quebrar todas as regras vigentes do cinema americano, mas o roteiro tem uma certa rebeldia. Apesar de o filme se parecer em sua forma com qualquer outra grande produção que já vimos várias vezes, ele quebra algumas regras ao não utilizar uma estrutura narrativa onde a história do protagonista se desenvolva com um começo, meio e fim. O filme é feito por capítulos soltos da vida de Forrest, fazendo uso, inclusive, de uma narração em off do próprio personagem para ajudar na compreensão dos fatos. I had never seen anything so beautiful in my life. She was like an angel. O filme encontra dentro dessa narrativa picotada uma ligação que conduz o personagem durante todo o filme, que é a relação de Forrest com a personagem de Jenny, feita aqui pela atriz Robin Wright. Essa personagem entra na vida de Forrest ainda na infância, sendo a sua única amiga, inclusive ele ajudando contra os valentões da escola, que caçoam dele por conta de seu raciocínio lento e problemas nas costas. Os dois acabam se separando quando vão para a faculdade, ele fazendo sucesso no time de futebol e ela tentando seguir seu sonho de ser uma cantora. A vida de Forrest, interpretado aqui por Tom Hanks, começa a mudar drasticamente a partir daqui. Depois de se tornar estrela do futebol universitário, ele vira herói de guerra no Vietnã, campeão mundial de ping-pong na China e um empresário de sucesso no ramo de camarões. Ele chega a ter uma participação importante no caso que ajudou a denunciar o escândalo Watergate. Forrest ainda conhece de perto 3 presidentes americanos e vários personagens da cultura pop das últimas décadas, inclusive o cantor John Lennon, a quem Forrest lhe deu a ideia de escrever a música Imagine em uma entrevista. Toda a passagem do filme durante a Guerra do Vietnã coloca Forrest em contato direto com a violência e a morte, inclusive de pessoas bem próximas a ele. Durante uma emboscada na selva, Forrest acaba salvando vários de seus colegas por conta de sua habilidade na corrida. Um desses resgatados é o Tenente Dan, interpretado pelo Gary Sinise, personagem que transita entre a determinação, o sofrimento, passando pela decepção e a redenção.
É dele e da personagem de Jenny os arcos mais dramáticos do filme. Enquanto isso, na outra ponta da história, Jenny trilha um caminho tortuoso. Tentando fugir emocionalmente de uma infância cheia de abusos, ela acaba vivendo sem rumo definido, se sujeitando a violências físicas e consumo de drogas. Jenny chega a participar de um ativismo político contra a guerra do Vietnã e é nesse contexto que Forrest e Jenny acabam se reencontrando. O filme faz com que a gente acabe torcendo para todos esses personagens principais, de uma forma ou de outra. Torcemos para que Forrest tenha sucesso em todas as suas empreitadas e consiga o amor de Jenny. Torcemos para que Jenny consiga curar suas feridas do passado, para que o Tenente Dan encontre sua redenção e para que Bubba, personagem de Michael T. Williamson, possa ter sua empresa de camarões ajudando a sua família. E nessa torcida, o filme vai nos levando por esse passeio de 3 décadas dentro da história política e cultural dos Estados Unidos, fazendo uso de uma trilha sonora fenomenal de Alan Silvestre e, claro, o carro-chefe do filme, que são os efeitos especiais, sendo os mais impressionantes aqueles que mostram o Tenente Dan sem as pernas e aqueles que colocam o personagem de Forrest junto com celebridades políticas e da cultura pop, usando computação gráfica e imagens reais de arquivo. O diretor Zemeckis já estava acostumado a trabalhar com roteiros que exigiam bons efeitos especiais, como a trilogia De Volta para o Futuro, Uma Cilada para Roger Rabbit e A Morte lhe Cai Bem. E aqui, em Forrest Gump, ele conta novamente com o excelente trabalho da Industrial Light and Magic, empresa de George Lucas, que foi a responsável pelos efeitos do filme. A história do personagem de Forrest, apesar de podermos considerar quase como uma fábula do herói que enfrenta obstáculos para chegar ao triunfo, tem umas forçadas de barra que somente com o coração e a mente muito abertos poderíamos comprar assim tão facilmente. Saindo da glória do futebol, passando por herói de guerra até se tornar um empresário de sucesso, a vida de Forrest parece, ao mesmo tempo, não fornecer tantos obstáculos como se imaginava. Assim como a pena voando no começo do filme, a vida do personagem vai sendo levada por bons ventos que acabam colocando o personagem sempre na hora certa e no local certo. Ao mesmo tempo em que quase tudo dá certo para ele, os outros personagens têm realmente grandes obstáculos para enfrentarem em suas vidas, principalmente os personagens de Jenny e o Tenente Dan. Um dos poucos momentos do filme em que Forrest decide alguma coisa por conta própria, sem a necessidade de aprovação de ninguém, é quando decide correr sem parar, um dos momentos mais marcantes do filme, onde uma legião de pessoas começa a segui-lo, cada uma delas com o seu motivo, enxergando naquela figura um modelo a seguir. Durante o filme não temos nenhuma informação sobre qual distância que ele percorreu, mas alguns sites fizeram uma média, de acordo com os estados e cidades por onde ele passou, e chegou-se a um número de 24 mil quilômetros percorridos. O próprio personagem afirma no filme que passou 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas correndo. E o filme não teria razão de ser sem a figura de Tom Hanks. Seu Forrest Gump poderia muito bem soar exagerado, mas Hanks foge dos maneirismos fáceis e entrega um personagem que pode dizer muito com apenas um simples olhar ou em poucas palavras. O tom de voz, passando pelo forte sotaque do Alabama até a sua interpretação corporal, que é contida em alguns momentos e vigorosa em outros, tudo é fruto da versatilidade do ator, o que acabou lhe rendendo merecidamente o Oscar e o Globo de Ouro em 95. And the Oscar goes to Tom Hanks and Forrest Gump. Todo o elenco está muito bem, com destaque para Robbie Wright, que faz uma Jenny sofrida com seus demônios do passado e que procura um chão em quem possa se fixar. Gary Sinise faz um Tenente Dan que nos convence com a sua frustração, raiva e redenção. Michael T. Williamson, mesmo com pouco tempo de tela, brilha como Bubba, que é engraçado no primeiro momento, mas que tem em sua amizade sincera com Forrest a verdadeira força do personagem. O roteiro não deixa nenhuma ponta, dando um destino para todos os personagens, ainda que a gente torcesse para que alguns desses destinos fossem um pouco diferentes. A direção de arte também vale destaque, mostrando as mudanças de décadas da história com bons cenários e figurinos, principalmente os usados pela personagem Jenny. As mudanças de época e de situações na vida dos personagens foram retratadas com muito apuro técnico pela equipe de produção. Todo o trabalho de quase uma década da produtora Wendy Firman valeu a pena. Forrest Gump é um ótimo entretenimento, um filme que marcou a década de 90 e as carreiras de todos os envolvidos. Um filme que com certeza vale uma revisitada. Dou nota 9 para Forrest Gump. E você?
Já assistiu Forrest Gump? O que você achou? Deixa aqui embaixo seu comentário que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Estou deixando aqui do lado mais 2 críticas de filmes bem legais para você assistir. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Primeira Sessão. Valeu? Aquele abraço. Tchau, tchau.